Olá! Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num universo, assim, fascinante, o dos videojogos. Mais especificamente, vamos falar sobre como as famosas quests, as missões, sabe? Como elas servem de motor para contar histórias e construir mundos. A nossa fonte hoje é uma dissertação de mestrado bem interessante da UFSCar, que analisou isso a fundo, especialmente em jogos massivos online, tipo World of Warcraft. Exato. É engraçado porque muitas vezes a gente pensa nas quests só como tarefas, né? Buscar item, derrotar monstro. Mas na verdade essa pesquisa mostra que elas são ferramentas narrativas, assim, bem complexas. Elas evoluíram bastante, desde lá dos jogos de texto antigos. Hoje são estruturas bem sofisticadas que guiam mesmo a experiência do jogador. Interessante. Mas assim, como é que uma simples tarefa, que às vezes até parece meio repetitiva, né? Como que ela se transforma em história de verdade? Olha, essa é uma pergunta chave. O que a pesquisa aponta como fascinante é justamente esse equilíbrio que as quests conseguem criar. Elas equilibram a ação do jogo, o que a gente chama de performance, o que o jogador faz mesmo, e a história, a exposição, o que é contado. As quests, elas estruturam os eventos, criam relações de causa e efeito, sabe? Elas formam o enredo, basicamente. É a sequência, como a história de fundo do jogo é revelada para o jogador, muitas vezes pedacinho por pedacinho. Ah, entendi. É aí que fica realmente interessante. A pesquisa até compara essa estrutura com narrativa de série, tipo série de TV, né? Lembro de algumas quests que me prenderam total, parecia que eu estava maratonando uma temporada. Exatamente, é isso mesmo. A dissertação faz essa comparação direta com a narrativa seriada. Tem quests que funcionam como episódios fechados, sabe? Com começo, meio e fim bem definidos. E tem outras que formam cadeias longas, arcos narrativos que vão se desenvolvendo ao longo de várias etapas. Um exemplo ótimo que a pesquisa traz é lá do World of Warcraft, a cadeia de quests da Defias Brotherhood, numa das áreas iniciais. O jogador começa investigando coisinhas pequenas, crimes locais. Aí conhece personagens que foram afetados pela gangue. Vai criando laços, inimizades também, até chegar no confronto final com o líder. É uma progressão dramática clássica, né? Só que dividida nesses episódios de quests. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Então, não é só seguir uma trama principal linear. A dissertação também destaca como as quests ajudam a construir o próprio mundo do jogo, a dar vida para ele. Mas como assim? Como que uma missão tipo, vai lá buscar o javali perdido de alguém, consegue fazer isso? Parece tão pequeno, né? Pois é, mas aí que tá a beleza da coisa. Mesmo essas quests que parecem menores, elas contextualizam as ações do jogador dentro daquele universo. Quando você ajuda os habitantes, explora uma região por causa de um rumor, descobre um segredinho numa caverna, tudo isso vai tecendo a rede do mundo, entende? A pesquisa usa exemplos ótimos das fazendas Stonefield e McClure, lá em Elwyn Forest, no UOL. Ao ajudar aquelas famílias com os problemas delas, tipo o tal javali de estimação perdido, ou um romance proibido entre jovens de famílias rivais, o jogador não está só ganhando experiência. A dissertação enfatiza muito isso. Essas micro-histórias criam laços afetivos com o lugar, com as pessoas dali. O mundo deixa de ser só um cenário. Ele passa a ser um lugar com gente, com problemas, com relações. Ganha profundidade. Entendi. Ou seja, as quests acabam transformando quem joga. Deixa de ser só um espectador da história e passa a ser um participante ativo daquele universo. A pessoa começa a se importar com aquele cantinho do mundo digital porque ajudou ali, né? A experiência fica pessoal. Exatamente, é isso. Para concluir, acho que a análise da UFSCar mostra bem que as quests são assim muito mais do que simples listas de tarefas. São mecanismos super engenhosos que integram a narrativa, a jogabilidade e a construção do mundo de um jeito muito eficaz. Elas criam experiências imersivas, significativas, mesmo nesses ambientes digitais super complexos. A estrutura delas é chave para gerar engajamento e dar sentido à jornada, sabe? Fica então uma reflexão, né? Até que ponto a forma como essas estruturas nos jogos conseguem nos envolver e contar histórias? Será que isso pode dar pistas sobre como criar narrativas mais participativas em outras áreas? Ou talvez até sobre a nossa própria motivação para enfrentar desafios e descobrir as histórias no mundo real, fora dos jogos?
Fica aí pra gente pensar.